Olá, eu sou Sidney Miranda, sou fotógrafo de moda. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de fotografia. Ao longo das aulas, nós falaremos um pouco sobre história, composição, criação de imagem, captação de referência, fotografia de moda e entenderemos um pouco como usar as técnicas como auxiliadora na hora de fazer a criação de uma imagem. Nessa primeira aula, nós falaremos um pouco sobre o registro, como usar esse registro e como a história da humanidade foi baseada em cima de registros, né? Desde sempre foi necessário ter os registros para que a gente soubesse como sociedades se comportavam ou como elas foram construídas, né, através das suas vestimentas e na maneira como se comunicavam e tudo mais. E todos esses registros foram feitos através de desenhos ou de escritos, né? No caso, a fotografia ela também foi um facilitador desse registro, porque ela tornou esse registro um pouco mais fiel à realidade, né? E a gente entende que a fotografia vai entrar também como essa ferramenta de registro e também como um auxiliador nessa criação. Ao longo da história, a gente vê que esse registro ele também veio para registrar como que cidades foram construídas, como que as populações se comportavam e tudo mais. Então, a gente entende que esse registro é muito necessário para que a gente esteja aqui hoje e para que a gente tenha esse parâmetro de existência, né, do outro, entender como que esse outro também se comportava. E sempre houve, na história da humanidade, uma construção visual, de alguma maneira, né? Seja por meio das roupas, ou seja por meio de pinturas e escritos, como eu já disse, a gente vai entender que essa construção visual sempre existiu. Sempre existiram alguns critérios ou algumas ferramentas para que essa construção visual fosse feita e registrada de alguma maneira. Então a gente vai ver por meio dos quadros, né? A gente percebe como que reinados e como que reis e rainhas conseguiam e queriam ser vistos a partir desses registros, né? Então, por muito tempo foi registrado essas pessoas que têm poder aquisitivo maior, né? De maneira por meio dos quadros e tudo mais, ou as pessoas se autorretratavam, né? Então, se você era um artista da época, você conseguia fazer um autorretrato e aí você entendia mais ou menos como essa pessoa era, quais eram as características delas e tudo mais. Só que isso não mudou na nossa sociedade atual. A gente ainda continua se reafirmando através da imagem, né? Através desse registro. A gente a todo momento mostra o que a gente gosta, o que não gosta. Também reafirma a nossa existência por meio dessa imagem. Então a gente entende que hoje a gente ainda continua falando dessas mesmas histórias sobre as mesmas coisas, claro, que com um viés diferente, né, também, mas o que mudou foi a ferramenta de registro. Nossa ferramenta atual, ela é o nosso celular, é a câmera ou uma rede social que a gente pode escrever o que acha e o que sente. A gente tem essas ferramentas de registro a todo momento e a gente consegue catalogá-las, arquivar, tirar, excluir e também adicionar novas maneiras e novas formas de registro desse momento. Pensando um pouco na história, desde a Grécia Antiga existia a câmara escura ou a câmara obscura, que eram cômodos ou caixas grandes que eram toda escura por dentro, e a iluminação desse lugar era feita através de um orifício que, pelo efeito da ótica, pegava e refletia a imagem que estava fora da caixa. Então, com essa imagem refletida, os artistas por meio de pinturas, né,
e os arquitetos da época conseguiam fazer registros mais fiéis à realidade do que seriam essas cidades ou do que seriam essas pessoas também, né? Essa imagem ela era refletida ao contrário, né? Mas ela já auxiliava muito nesse registro mais fiel dessa imagem. Como a gente vê nesse exemplo que eu separei da vela, né? A vela está fora da caixa e ela é refletida dentro quando essa caixa recebe essa luz. A única questão é que naquele momento eles não conseguiam registrar, né? Eles não conseguiam fixar essa imagem. Tudo tinha que ser feito por meio de pintura e desenho, então não existia um processo que pegava essa imagem que era refletida e fixava ela de alguma maneira. Foi quando Daguerre e Niepce começaram a pensar em maneiras, em processos químicos de fixação dessa imagem que foi refletida. E aí, com o tempo e com muitos testes, Daguerre conseguiu o que foi considerado a primeira foto da história. O nome fotografia ainda não existia, então essa imagem foi chamada, né, de um daguerreótipo, que também foi feito uma invenção, que o Daguerre fez uma invenção dessa máquina que registrava esse momento e ele conseguia, por meio dos processos químicos, fixar essa imagem. Né? Então, ele colocava uma chapa e essa chapa, com os processos químicos, ele conseguia fixar essa imagem que estava passando pelo daguerreótipo. Com o tempo, veio o nome fotografia, que é uma palavra de origem grega, que foto significa luz e grafia significa escrita. Então a fotografia é escrita com a luz. E é isso que vai nos guiar ao longo do curso também, entender como que a gente vai conseguir desenhar essa luz e também trabalhar com ela para que a gente obtenha resultados melhores na nossa fotografia e que a gente consiga evoluir nossa linguagem por meio dela. Depois, com o tempo, a gente vai entendendo que vai existindo a câmera de filme, que também passava por esse processo de revelação e processo químico, só que ele foi ficando cada vez mais prático e rápido. Logo depois vieram as câmeras digitais, que tem os cartões, né, que você consegue passar essas imagens para o computador e depois postá-las. Só que são câmeras mais caras, né? E depois dessas câmeras vieram versões de câmeras digitais que são um pouco mais em conta, que são as câmeras Cybershot, que tiveram esse primeiro contato também com as redes sociais de uma maneira mais forte, né? Pensando que as pessoas podiam fazer esses registros e postar já direto nas suas redes sociais, como na época que tinha o Orkut, o Fotolog, que essas fotos elas começavam a ser publicadas e esse registro começava a ser um pouco mais amplo, né? Ganhava um número maior de pessoas com essa agilidade na hora de postar essas imagens e tudo mais. E hoje em dia nós temos os celulares que a gente consegue fazer um post em segundos. A gente registra e já faz o post logo em seguida. Então a gente vai entendendo que com as redes sociais existe um impulsionamento de que esse registro seja rápido e postado, né? E esse aceleramento vai fazendo com que a gente alimente essas redes sociais e construa essas novas imagens dentro do Instagram, do TikTok, que tem essa velocidade de cada rede social e tudo mais. Eu quero apresentar 3 fotógrafos para que a gente comece a ter uma referência também e entender quem veio antes da gente, para que a gente também crie repertório e mostre maneiras diferentes, né, de registro e tudo mais. O primeiro fotógrafo que eu quero indicar é o Cartier-Bresson. Ele foi um fotógrafo francês que é muito conhecido pelos seus enquadramentos e pela sua geometria na sua fotografia, né? Ele também tem uma característica que chama o momento decisivo, né? Que para ele uma boa fotografia é feita no momento decisivo, em que essa fotografia não pode ser mais repetida, né? Como nesse exemplo que tem essa pessoa pulando, né? Essa imagem não pode mais ser repetida, então ela vai sendo criada e sendo captada nesse único momento em que ela existe no mundo, assim. Então é muito interessante acompanhar o trabalho dele por conta disso, que você percebe como que existe um olhar atento a esses detalhes. O segundo fotógrafo que eu quero indicar é o Man Ray, que é um fotógrafo norte-americano,
né? Ele foi também cineasta e pintor, e ele trabalha muito com influências do dadaísmo e do surrealismo, que foram momentos da história da arte em que essa estética tradicional foi questionada e o que era arte, né? O que era considerado arte, ou o que era considerado bonito, ou o que era a realidade, ela era exagerada e trabalhava com esses pontos de ilusão também, né? Então acho muito interessante ver como que ele trabalhava essas imagens e como que esse processo, né, e essa linguagem artística foi totalmente ligada à fotografia dele e tudo mais. Acho muito interessante como ele trabalha esses pontos dentro da própria fotografia. E por último, eu quero falar sobre o trabalho do Walter Firmo, que é um fotógrafo carioca que tem um trabalho muito interessante e ele é considerado o mestre da cor, né? Ele trabalha muito bem com as cores e com essa composição, além de trabalhar muito bem a questão da brasilidade de uma maneira muito leve, assim. Então, acho que o trabalho dele vale muito a pena ver por esses elementos, de entender também quais são essas linguagens e o que a gente pode usar de referência do nosso país também, né? A gente entender que existem artistas tão potentes quanto os artistas que não estão no Brasil, né? Que não nasceram no Brasil. Então, acho muito legal que a gente tenha essas referências dentro do nosso repertório também. Ele também é conhecido por ter esse envolvimento com a música e registrou pessoas muito importantes e ícones da música brasileira, como o Pixinguinha, a Dona Ivone Lara e o Cartola. Então, acho muito legal que a gente perceba e veja esses artistas brasileiros também que contam essas histórias e que sejam enaltecidos e valorizados também, né? E que a gente possa usar como referência. O nosso conteúdo da aula de hoje foi esse. Na próxima aula nós falaremos um pouco sobre novos nomes que já estão criando imagens muito legais e sobre essas possibilidades de registro a partir dessas referências. Por hoje é só. Muito obrigado por você que ficou até aqui e até a próxima aula. Tchau!